Cada homem colhe o que semeia. A ação e a reação são parâmetros equivalentes. E hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo do livro, que é o erigir da autoconfiança. Nesse capítulo aqui, ele reforça a ideia do capítulo anterior sobre ajuste, trazendo novas ideias de como se alinhar com o poder infinito, através do nosso pensamento, da nossa fala, dos nossos sentimentos. E durante o livro ele vai trazendo histórias para ilustrar o que ele está querendo explicar para a gente, o que eu acho muito legal. E também ele vai reforçar aqui a ideia de autorresponsabilidade e de autoconfiança, mostrando que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e comportamentos. E as atitudes e comportamentos dos outros cabem a eles e não a nós, só a maneira como a gente lidar com elas. Bom, seja bem-vindo a essa aula. O meu nome é Eva Maia e eu tô feliz e honrada de você estar aqui e de poder te guiar nesse estudo. Vamos para a aula então? Bom, gente, então ele já começa aqui dizendo para cada pessoa estabelecer um método ou uma maneira própria de trabalho definido e praticar regularmente, como uma rotina diária de autodesenvolvimento. Então, o que ele sugere aqui nesse capítulo é que você mapeie aí na sua vida aquilo que está te trazendo mais desconforto agora. É na minha vida pessoal? É no relacionamento? É na minha vida profissional? É na minha vida financeira? Você vai mapear isso e diante desse seu resultado, você vai começar a fazer práticas para que aquilo melhore para você. E aí ele vai oferecendo aqui e dando exemplos de práticas que a gente pode aplicar na nossa vida. Então você começa por aquele problema que mais te perturba, porque muitas vezes a gente vai deixando a vida levar a gente e vai passando os dias, a gente vai entrando naquele modo automático e a gente não para se perguntar o que está me causando desconforto, o que eu posso fazer para tirar o desconforto que está dentro de mim, o desconforto que está nessa situação, olhar para ela e mapear quais são as possíveis soluções. Isso é muito importante para quem está no autodesenvolvimento e para quem está no autoconhecimento. E aí ele fala também para a gente ter cuidado para que o sentimento que o problema traz para a gente não seja maior do que o sentimento da certeza de que esse problema pode ser resolvido. Como a gente sabe e a gente já viu aqui na primeira aula, Joseph Murphy era uma pessoa muito conectada com Deus, com a criação, por todo o histórico da vida dele. Então era muito forte para ele essa certeza de que há um poder infinito, há uma inteligência divina, onde tudo é perfeição e onde para todos os problemas há solução. Então ele tinha essa certeza. Então é essa certeza que ele tinha, que ele passa nos livros dele, que ele passa nos ensinamentos dele, para que a gente comece a nutrir essa certeza de que a vida sim tem os seus desafios, mas que pela lei divina todos eles podem ser resolvidos se você se conecta com esse poder e se você também decide. Ele fala muito de decisão aqui, de tomar uma atitude de decisão para você resolver essas situações. E aí nesse capítulo ele também traz uma frase de Aristóteles, que é a seguinte: a resistência é a causa de todas as monstruosidades. Essa resistência, ele fala também que ela se manifesta no nosso corpo. E aí ele traz uma história de uma mulher que nutria um ódio profundo do seu ex-marido. E por conta disso, por tanto tempo nutrindo esse ódio, ela acabou causando e trazendo uma lesão para o corpo dela, para o corpo físico dela. E essa lesão era muito grave. E aí Joseph Murphy, ela foi orientada por ele a fazer algumas práticas e trabalhar o perdão. Então ela percebeu que ela tomando essa decisão e trabalhando essas afirmações que o Joseph Murphy orientou ela a fazer, ela poderia se curar dessa lesão. E foi exatamente o que ela fez. E aí eu vou ler para vocês que está aqui no livro qual é a frase que ele orientou ela a dizer. E é o seguinte: entrego o meu ex-marido à presença de Deus. Sempre que surgir algum pensamento centrado nele, afirmarei: o amor de Deus preenche a tua mente e o teu coração.
Então, assim, ela começou a repetir isso diariamente, e aí depois de um tempo, e foi ao fim de 3 semanas, ela retornou ao médico a fim de ser examinada novamente. Porém, a lesão havia desaparecido. E junto com essa pequena oração, essa pequena afirmação, ela também começou a fazer uma outra oração junto. E aí eu vou ler para vocês aqui também essa oração, que era: a presença infinita de cura que criou meu ser a partir de uma única célula é conhecedora de todos os processos e funções inerentes ao meu corpo. É uma presença que sabe sanar. Eu sou o Senhor que vos cura. E esse amor curador enche a minha mente e o meu coração. E eu sou assim, resgatada na minha integridade e na minha perfeição. E aí ele também fala aqui no livro sobre o poder do eu sou. Quando você fala eu sou, o poder curador, eu sou a inteligência divina, eu sou o amor, eu sou luz, eu sou a cura, eu sou abundância, eu sou prosperidade, eu sou alegria, você está trazendo um comando mental para você de que você já é aquilo. Não é que você vai se tornar, é que você já é. E aí começa a acontecer um processo em que a tua mente, você vai ensinando a tua mente a acreditar nessa oração. E aí todo o teu corpo, todas as suas células, todo o teu campo energético vai vibrar nessa mesma sintonia, nessa mesma oração. Então você se torna aquilo que você está dizendo que você é. Gente, isso é muito poderoso. E aí eu fico me perguntando, né? Se a gente sabe disso, por que a gente não usa e abusa dessas orações, dessas frases, dessas afirmações? Sabendo que isso não é só teoria de livro, isso é ciência. Então, trazendo aí a história dessa mulher, ela entendeu que ela era a responsável pelo que estava acontecendo no corpo dela, porque ela estava causando uma resistência, ela estava segurando aquela dor, ela estava segurando aquele trauma e não estava permitindo ele ir. Então, as coisas que acontecem com a gente é da nossa responsabilidade, porque nós criamos de uma maneira ou de outra. Então, cabe a nós também nos curarmos dessas situações que a gente criou para nossa vida, que a gente trouxe para nossa vida. Então, o que ele sugere é a gente baixar a nossa resistência, nos tornando mais adaptáveis, mais flexíveis e mais ajustáveis. E aí, para isso, ele sugere criar o desapego no nível mental. E aí, trazendo aqui para o meu universo, no yoga, a gente tem um preceito de ético que nós chamamos de aparigraha. Aparigraha é trabalhar esse desapego. Não é você não dar importância para as coisas, mas é que chega um momento que você precisa liberar, soltar, para também deixar que a vida flua. É como um rio. Se você começar a colocar muitas pedras ali no rio, você vai travar o fluxo da água. Ela vai encontrar outros caminhos que não é o seu caminho natural. Então, se a gente tira as pedras, o fluxo do rio segue naturalmente como deve ser. Então, é assim na nossa vida. A gente começa a colocar muitas resistências e essas resistências vão travando o fluxo da vida, o fluir desse rio. E aí ele vai tentando encontrar, porque a vida continua. Ela segue, você colocando pedras, resistência ou não. Só que ela vai seguir por outros caminhos que não é o caminho natural. E aí ele traz aqui uma outra história também para ilustrar, de uma pessoa que trabalhava com pessoas muito difíceis, muito desafiadoras, e isso perturbava demais esse rapaz. Então depois ele entendeu que não é o que essas pessoas faziam, não era o comportamento delas, mas era assim a maneira dele de lidar com essas pessoas. Quando ele entendeu isso e ele tomou a decisão de que ele iria mudar o comportamento em relação a essas pessoas, ele começou a fluir. Aquilo deixou de perturbar tanto ele como perturbava antes. Porque a gente não tem poder para mudar o outro, mas a gente tem poder para mudar as nossas atitudes em relação às atitudes e comportamentos do outro. E continuando aqui, ele diz o seguinte: o verdadeiro propósito da vida é a paz, a harmonia e a sabedoria divina. Ele sugere a seguinte afirmação. Aí eu vou ler para vocês aqui no livro e quem quiser pode anotar e fazer. Sou regido pela paz e pela vida divina. Esses são os eixos supremos da minha vida.
Então, essa é a afirmação. E aí eu vou ler o que ele diz a seguir. Quando no plano mental e emocional nos identificamos com o nosso propósito de vida espiritual, nenhum fator externo tem o poder de nos perturbar. É fundamental que paremos de conceder poder, prerrogativas e privilégios a pessoas que, no fundo, são totalmente destituídas de poder. Gente, isso é incrível. Essa afirmação é incrível. Então, você pode ter, às vezes, o hábito de colocar o poder do seu comportamento, do seu sentimento na mão do outro. Dizer assim, depende de você me deixar bem. Não, não é assim. Então é entender por que que eu tenho esse comportamento e decidir como eu posso mudar esse comportamento. E a gente pode começar com essas afirmações. A gente pode começar com a palavra, a gente pode começar, na verdade, já tendo entendimento do nosso comportamento, já se percebendo. Então, se você já se percebeu e acredita que você quer e pode mudar aquele comportamento, é o primeiro passo. As afirmações, elas vão ajudar, porque com o tempo aquilo vai se tornando uma verdade para você. Então, Joseph Murphy diz aqui que todas as perturbações são causadas pela mente de cada indivíduo. E isso faz muito sentido para mim, que sou professora de yoga, que estuda a filosofia do yoga, porque no yoga a gente tem um sutra que diz o seguinte: Yoga Chitta Dhritta Viroda. Yoga é controlar as flutuações da mente. Então a prática de yoga não é para deixar você muito alongado, muito flexível, fazer aqueles asanas maravilhosos. Claro, isso também acontece, faz parte do processo. Mas o objetivo do yoga é trabalhar as flutuações da nossa mente, porque são os pensamentos que trazem dor e sofrimento. E aí, como o Joseph fala aqui, a gente acaba criando resistência resistência para as mudanças e acaba alimentando mais aquilo que traz dor e sofrimento. Eva, como que eu faço então para me soltar disso? É só falar as afirmações? Você vai encontrando também o seu meio. O que a gente está fazendo aqui nesse livro é estudar aquilo que Joseph Murphy sugere para a gente. Mas esse aqui é apenas uma das possibilidades. No seu caminho, nos seus estudos, você vai encontrar outras possibilidades, outros meios. O que faz eu me sentir bem? Né? O que eu posso fazer para controlar mais aqui a minha mente? É vigiar ela a todo momento, é começar a meditar, é fazer pausas conscientes para respirar, são as afirmações, são orações diárias, aí você vai encontrando o seu jeito. Mas é muito legal a gente entender aqui o que ele traz, porque você vai percebendo que uma coisa vai fortalecendo a outra na sua prática, no seu processo. Então ele sugere aqui para que a gente se torne canal de luz para a presença divina, porque é isso que nós somos canais de luz. Então quando a gente coloca essas resistências, a gente impede que a luz dentro de nós irradie, flua, que vá para o mundo. Tá bem? Então eu quero finalizar esse capítulo aqui com os 2 últimos parágrafos, eu vou ler aqui para vocês. É fundamental tornarmos consciência de que estamos num processo de expansão rumo ao infinito. O amor divino rodeia-nos, envolve-nos e abraça-nos. Ou seja, o amor divino está na nossa presença, é só a gente permitir. O amor divino expande-se diante de nós a cada instante de cada dia, alegrando e enaltecendo o nosso caminho. Cada um de nós é portador de um poder de cura miraculoso, que é justamente o poder que nos criou. Essa presença infinita de cura flui através de cada ser nesse preciso instante, revigorando, energizando, limpando e purificando todo o ser, de modo que a totalidade do corpo possa dançar ao ritmo do Deus eterno. Isso é muito incrível. Se a gente começar a pensar que, desde o momento que a gente está no útero da nossa mãe, e que os nossos órgãos, as nossas células, elas vão sendo transformadas e criadas, que começa primeiro pelo coração, e a partir do coração vai criando as novas células do nosso cérebro, nosso corpo. Imagina só, gente, que poder é esse que faz isso?
Se nós temos o poder da criação, nós temos poder para muito mais. E a gente sabe que tem muita história de milagres por aí, mas esses milagres não são milagres no sentido só da palavra milagre. É o poder que tem dentro da pessoa que causou esse milagre. E esse poder tem dentro de todos nós. Então, quando eu faço esse tipo de vídeo que eu compartilho aqui com vocês, eu reforço essa ideia. Eu tô trazendo aqui, esse estudo é para mim também, é para minha vida também, tá bom? Bom, eu vou pedir aqui para vocês uma coisa que eu peço sempre, é claro, não posso deixar de pedir, para que você curta esse vídeo, para que você compartilhe, comenta aí o que você achou, se veio algum insight, compartilha aqui comigo, compartilha com quem vai ler. Eu sou daquelas pessoas que gostam de assistir vídeo e depois ler os comentários, então comenta aqui também qual é a sua opinião sobre isso, qual é a sua experiência sobre isso, para que reforce aqui os nossos estudos, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada!